Paz de Cristo sobre a sua vida. É uma alegria enorme receber cada um de vocês na Escola Bíblica Online da Igreja Presbiteriana de Barcelona. Eu sou o presbítero Ricardo e quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos vivido dias de grande aflição. Essa pandemia do Covid-19 tem afligido a humanidade. No Brasil, já são mais de 5.000 pessoas mortas por esse vírus. Muitas famílias enlutadas. Esse vírus tem trazido grandes dificuldades econômicas. Pais de famílias sem ter o que dar para os seus filhos. Muitos trabalhadores que perderam os seus empregos. Muitos empresários tendo que fechar as suas empresas. Esse vírus tem mexido com a forma como temos vivido. Temos vivido a quarentena dentro de casa. Não podemos nos locomover como antes fazíamos. De fato, temos vivido tempo de crise. Mas, queridos irmãos, esses momentos de crise, de dificuldades, são tempos oportunos para um grande agir de Deus. A palavra de Deus nos mostra em várias situações onde ocorreram crises, seja espiritual, seja econômica, seja de saúde, um tempo de crise, e Deus agiu com grande poder. No tempo que temos vivido, eu creio que Deus, de igual modo, Ele pode agir com grande poder, salvando vidas, libertando os cativos, abrindo portas, curando os enfermos, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas no texto que lemos, esse Deus nos coloca 5 passos, 5 atitudes que eu e você devemos ter como servos do Senhor para atrair esse agir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. O texto começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E Deus começa na questão da humildade justamente por conhecer quem eu e você somos. A nossa velha natureza, a natureza humana, é uma natureza que não gosta de se rebaixar, é uma natureza soberba, autista, e Deus sabe disso. Por isso Ele faz essa exigência que eu e você devemos nos aproximar de Deus, mas em humildade. E o que isso significa? Significa que eu e você devemos reconhecer quem nós somos diante da majestade de Deus. Eu e você não somos nada. Eu e você não somos ninguém. Por isso devemos nos aproximar de Deus com o coração desarmado, sem reservas, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Deus. Humilhar-se diante do Senhor é abrir mão da autoconfiança, da autossuficiência. Eu e você precisamos entender que diante da situação que temos vivido, ou Deus age em nosso favor, ou estaremos perdidos. Eu e você não podemos fazer nada. E reconhecer isso é atitude de humildade. A palavra de Deus diz que nós devemos nos aproximar de Deus com humildade de coração, porque no tempo certo Ele nos exaltará.
Devemos nos aproximar de humildade diante do Senhor para que Ele nos exalte. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, porém aos humildes Ele concede a sua graça. E o que eu e você mais precisamos nesse momento é da graça do Senhor. E os humildes alcançam graça. Os humildes alcançam misericórdia. Os humildes alcançam favor do Senhor. E é isso que nós precisamos. Nos desarmar, reconhecer quem nós somos, declarar quem o Senhor é, nos humilhar diante de Deus, na certeza que Ele agirá em nosso favor. O segundo passo que eu e você devemos dar é se aproximar diante de Deus em oração. A palavra de Deus diz: se um povo que se chama pelo meu nome orar. Queridos, não há relacionamento com Deus sem oração. A oração é a base do nosso relacionamento com o Senhor. Não há cristianismo bíblico sem oração. Não há crente forte sem oração. Não há igreja santa sem oração. Sem oração, eu e você desanimamos. Sem a oração, eu e você enfraquecemos. Sem oração, eu e você nos distanciamos de Deus. É por isso que Deus diz que nós devemos nos aproximar dele em oração. Nós não podemos abrir mão de tão grande ferramenta que é a oração. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, enquanto esteve aqui nessa terra, não abriu mão da oração. Diante de momentos importantes, quando precisou tomar decisões importantes em seu ministério, ele buscou a face de Deus através da oração. Nós devemos orar a Deus porque isso é uma exigência do Senhor. Orai sem cessar. Nós devemos orar ao Senhor porque é isso que nos aproxima de Deus. Nós devemos orar ao Senhor porque através da oração eu e você levamos as nossas necessidades a Deus. E nós devemos orar ao Senhor porque isto é uma exigência do nosso Deus. Buscar a face de Deus através da oração. É assim que nos ensina a igreja de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja se reunia, unânimes, orando a uma no templo, sem cessar, buscando a presença, buscando a face do Senhor. E quando aquela igreja se reunia para orar, milagres aconteciam, o lugar tremia, enfermos eram curados, cativos eram libertos. O milagre do Senhor chegava até aquela igreja, e isso porque era uma igreja que vivia em oração. Esse é o nosso desafio. Nos unimos em oração, não só nesse momento difícil que temos vivido, mas a oração tem que ser uma prática na nossa vida cristã, porque é isso que nos fortalece, é isso que nos aproxima de Deus. Não abra mão desse instrumento poderoso que é a oração. Mas em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a face de Deus. O Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar. Está em questão aqui, queridos, uma vida de comunhão com o Senhor. O próprio Deus passa a ser o nosso anseio e não as suas bênçãos. Está em questão aqui nós olharmos para a face de Deus e não apenas para as suas mãos, aquilo que Ele pode nos dar. Está aqui um relacionamento mais íntimo e duradouro com o Senhor. Nós não podemos nos esquecer da pessoalidade de Deus na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja se relacionar conosco. O Espírito Santo deseja fazer parte da nossa vida. O Espírito Santo deseja estar presente em todos os momentos da nossa caminhada. Nós devemos buscar a face de Deus. Eu e você devemos desejar a presença do Senhor, assim como a corça anseia pelas águas.
O salmista Davi disse: assim como a corça anseia pela fonte das águas, assim, ó Deus, anseia por ti a minha alma. O salmista utiliza a figura da corça porque este animal tão arisco, tão indefeso, sabe que nas fontes das águas no deserto estão ali a sua vida. Ao se aproximar da fonte das águas, ela pode se alimentar, beber das águas e dar continuidade na sua vida. Eu e você temos que ter desejo por Deus, nós devemos buscar a face de Deus, nós temos que ter fome e sede da presença de Deus, e isso tem que ser em todo tempo. Quando Deus disse, se o povo que se chama pelo nome dele buscar a face dele, é isso que ele deseja. Deus está pronto, Deus está aberto a se relacionar conosco, mas nós devemos nos aproximar, nós devemos buscar a face dele em comunhão. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus sabe o que se passa dentro de nós. Deus sabe da nossa sinceridade e sabe quando buscamos porque temos fome e sede dele ou se estamos buscando apenas para receber algo de suas mãos. O que Deus quer de nós é que buscamos a presença dele sem interesse, única e exclusivamente para se aproximar, para ter mais intimidade e comunhão com ele. É impossível eu e você estarmos perto de Deus e não sermos alcançados pela sua bênção. Mas o que tem que mover o nosso coração é o desejo verdadeiro e sincero de ter comunhão e intimidade com o Senhor. Em quarto lugar, o Senhor continua dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Eu e você somos diariamente assediados pelo pecado. E o pecado ele nos assedia justamente para nos afastar de Deus. Se eu e você não vigiarmos, se eu e você não dermos ouvido à voz do Espírito Santo, nós iremos nos distanciar do Senhor. E isso ocorrerá de forma lenta e imperceptível. É necessário, queridos, fazer uma autoanálise. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário que eu e você olhemos para dentro de nós, a fim de encontrarmos aquilo que tem nos afastado do Senhor. Atitudes, ações, atos que temos cometido que não condizem com a nova vida em Cristo. Muitos de nós temos cometido pecados e temos cultivado esses pecados e sem perceber nós temos nos afastado do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que o povo que se chama pelo nome de Deus deve se converter dos seus maus caminhos, é justamente abandonar as velhas práticas e viver em novidade de vida. Coríntios diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Não podemos viver nas velhas práticas. Não podemos viver pecando como vivíamos pecando antes. Eu e você já não somos mais escravos do pecado. O pecado deve ser um deslize, um acidente em nossa vida. Esse é o objetivo de Deus para nós. É dessa forma que eu e você devemos viver. Abrindo mão da nossa velha natureza, crucificando o nosso velho eu dia após dia, permitindo que Cristo reine soberanamente no nosso coração, vivendo sim, não nas obras da carne, mas vivendo no direcionamento do Espírito Santo, convertendo-se dos maus caminhos.
nós devemos viver em santidade de vida. Quando eu e você nascemos de novo, o nosso desafio é buscar a santidade. Isso é um processo. O pastor Luciano Subirá diz que Deus poderia nos santificar de uma vez só, mas Ele não quis. Deus desejou que isso fosse um processo para que eu e você diariamente pudéssemos viver buscando essa santificação, essa santidade. Eu e você precisamos crescer espiritualmente. Eu e você precisamos amadurecer. E isso inclui abrir mão das velhas práticas. Isso inclui abandonar os pecados de estimação. Isso inclui viver a nova vida que Cristo tem para mim e para você. Sabe, queridos, no final de todo esse processo que inclui esses 4 passos, o nosso Deus diz que Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Tudo o que estamos precisando neste momento é que Deus ouça as nossas orações e cure as nossas enfermidades, cure o que está de errado na nossa casa, cure o que está de errado na nossa família, na nossa sociedade. Tudo que eu e você precisamos é que Deus se manifeste em nosso favor, libere uma palavra de vitória, acabe com esse vírus, traga paz para a nossa vida. E Ele nos promete fazer isso no final do processo. Nós devemos nos aproximar de Deus com humildade, em oração, buscando a face dEle, abandonando as velhas práticas. E assim, fazendo, Deus se manifestará em nosso favor. Deus, no que depender dEle, está pronto para agir. É necessário que eu e você façamos a nossa parte. Em Jeremias 7:23, o Senhor diz que se nós ouvirmos a voz dEle, se nós obedecermos os mandamentos dEle, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ele é o seu Deus. O Deus Todo-Poderoso é o seu Deus. O Criador dos céus e da terra é o seu Deus. Aquele que criou o firmamento, obra de suas mãos, é o seu Deus. Aquele que Isaías diz que mede os céus a palmos, que toma toda a água do universo na concha das suas mãos. Esse é o seu Deus. Aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te conhece antes mesmo que você existisse. Esse é o seu Deus. Aquele que está sentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Esse é o seu Deus. E quando eu e você nos aproximarmos, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a Deus, esse Deus que é o nosso Deus, vai agir em nosso favor, vai curar essa enfermidade, vai trazer ordem à nossa sociedade. Nós voltaremos a viver uma vida de paz, nós voltaremos a viver uma vida de normalidade, porque essa é a promessa do Senhor para nós. Eu quero orar com você neste momento. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos buscar a face, vamos buscar a presença do Senhor. Dele vem o nosso socorro, dele vem o nosso auxílio. Pai, nós reconhecemos neste momento a grandeza e a soberania do Senhor. Reconhecemos, Pai, que não somos nada diante do Senhor. Estamos totalmente dependentes de Ti. Neste momento tão difícil, nós pedimos que o Senhor possa agir em nosso favor. A Tua palavra diz que o Senhor ouviria as nossas orações, sararia a nossa terra. E nós pedimos neste momento, em nome de Jesus, que dos altos céus Tu possas ouvir as nossas orações, que do Teu trono Tu possas liberar uma palavra de vitória em nosso favor, trazendo paz, trazendo tranquilidade,
que o Senhor acalme essa pandemia, que os números de contaminados caia, que os números de mortos caia, que nós possamos voltar à normalidade. Abençoe aquelas famílias que estão enlutadas, abençoe aquelas famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras, abençoe aqueles enfermos nos hospitais. Pai, nós dependemos do Senhor e pedimos, suplicamos humildemente, haja em nosso favor, sara a nossa terra, abençoe o teu povo, nos dê a vitória. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te visite com poder e graça e te dê uma boa semana. Em nome de Jesus.